Que bom que você está aqui, veio abençoado e vai voltar mais abençoado ainda. Aleluia, glória a Deus por essa manhã, graças a Deus, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós. Muito bom estarmos aqui e é muito bom podermos viver na dependência do Espírito. Nós vivemos tempos, mundialmente falando, difíceis. Não sei se todos estão acompanhando as notícias da guerra, mas está havendo uma escalada. Estados Unidos de alguma forma já interveio, jogando bombas no Irã. Então, quero dizer para você que não há como saber o que vai dar. Eu não sou catastrofista. Tem pessoas que quando começa uma guerra, começa a falar do Apocalipse e volta tudo. Nós falamos o Apocalipse muitas vezes, nós temos estudos e nós cremos no arrebatamento da igreja. Amém, irmãos? Não é por ocasião de um acontecimento ou outro que nós mudamos a nossa maneira de ensinar há 20 anos. Nós fazemos isso. Mas eu sempre digo para os irmãos que o relógio do mundo é Israel, porque é bíblico. É claro, os sinais estão na Bíblia. Talvez você diga, pastor, mas essa guerra vai ser mais uma como muitas outras, que a Bíblia diz, guerras, rumores de guerra, e Jesus disse, ainda não é o fim. É verdade, pode muito bem ser isso, mas nunca houve uma guerra como essa, nessas proporções que parece estar tomando essa guerra, depois que todas as profecias de Israel restaurado se cumpriu. As profecias da restauração de Israel, que já foram feitas por Jesus e antes pelos profetas, se cumpriu em 1949 e começou a se cumprir lá e vem se cumprindo. Então veja, não fazem 100 anos, é muito recente. E quem já estudou comigo ou quem já estudou com o pastor Aloysio sabe de quantas profecias já estão se cumprindo. Então, se houver uma guerra numa escalada maior, e você sabe, existem pessoas que pegam esse texto quando Jesus diz, quando disserem paz, haverá repentina destruição, e dizem, tem que ter paz no mundo, é a paz no mundo. Não, Jesus não está se referindo à paz no mundo. A verdade que ele falou precisa ser contextualizada, é a paz em Israel, é a paz naquele lugar. Então, vai chegar o momento que vão dizer paz. Aí virá a repentina destruição, essa é a profecia. Quando vão dizer, agora a paz? Não sei, não marco data para a volta. Mas normalmente se dizem agora a paz, depois do quê? Depois de uma guerra. É verdade ou não é? Então, para que você está falando isso, pastor? Porque hoje eu vou falar de ansiedade, e é muito comum as pessoas viverem ansiosas por coisas que elas estão passando, não sabem, não têm convicção, temem, e essa guerra e esse problema político mundial pode ser motivo de ansiedade para aqueles que não têm a convicção da palavra e daquilo que nós cremos. Nós cremos no arrebatamento da igreja, amém, irmãos? Nós cremos que nós, os crentes, seremos arrebatados. Então, para que nós devemos falar nisso? Nós devemos falar para que você esteja preparado, amém? Você esteja preparado. Diga para o irmão que está do seu lado, fica preparado para o arrebatamento, irmão, porque pode acontecer a qualquer momento. Só quero repetir o que eu já disse algumas vezes aqui, preste atenção. Para o arrebatamento da igreja que nós cremos, não resta nenhum sinal, não existe sinal. Os sinais que a Bíblia diz, e há muitos, e haverão muitos ainda, é para a volta de Cristo. Para a volta de Cristo, ele reinará nessa terra por 1000 anos. Literalmente, Jesus vai reinar na terra por 1000 anos. Então veja, para isso tem sinal, não para o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. E aí, você que é igreja e sabe, tem alegria de estar com o Senhor e de toda a glória que virá, isso gera no seu coração
não medo, mas uma boa expectativa. Se a sua vida é boa agora na terra, você não faz ideia quão boa será no reino do Senhor. Será muito melhor, amém, irmão? Então ame, e aí nós temos estudo falando sobre as qualificações do arrebatamento, qualificações para reinar com Cristo. Depois você procura, se você está interessado nisso, esse é um tempo bom para se interessar nessas coisas e viver essa vida. Por que viver essa vida é importante? A viva esperança é o que realmente traz um brilho, traz um propósito eterno para você. E a viva esperança, estando em você e sendo sua diária, eleva demais a alegria e o padrão da sua existência. Você vive muito melhor quando você vive com expectativa de coisas boas que virá. É assim ou não é? É assim. Eu lembro desde pequeno, quando eu estava muito atribulado, e eu era muito atribulado quando eu era pequeno, mais novo, com estudos, tirar nota boa. Estudar para mim era uma tribulação, porque eu estudava só para tirar nota boa, não gostava de estudar. E hoje eu vejo meus filhos, como eles gostam de estudar, só tiram nota boa, e a Jaqueline, minha esposa, pega no pé deles. Eu falo, eu não pego no pé, que eles são muito melhor do que eu. Deixa os meninos, eles não tiram nem 7, é só de 8 para cima. Eu falo, esses caras são bons demais, e eu só elogio. Mas eu não era assim, nunca reprovei, mas sempre estudava nos últimos 2 bimestres do ano, só para tirar, e tinha que tirar 10 em tudo para passar, tirava 10 e passava. E o outro ano era a mesma coisa. E aí eu vivia essa agonia, mas quando meu pai falava, marcamos a colônia de férias, nós vamos para a praia, está marcado, a agonia passava. Eu estava em aula ainda, tinha que estudar, mas eu ficava pensando, daqui 2 semanas vai passar essa tribulação de prova, ter que estudar, e eu vou para a praia. E vivia bem, aqueles dias que antecediam. Só estou te contando isso para você lembrar que você também é assim. Quando você tem uma boa expectativa do que virá, a sua vida, ainda que não alcançou aquilo, a sua vida já fica boa agora. É verdade ou não é? A Bíblia chama isso de viva esperança. Mas às vezes você abre mão de viver essas coisas. Pastor, eu prefiro viver a realidade do dia a dia. Eu sou realista. Meus pêsames. Não é assim que Jesus nos ensinou a viver, e eu vou te mostrar isso hoje. Quero falar hoje sobre você ter uma vida livre da ansiedade. Quantos querem ser livres da ansiedade? Digam amém. Talvez você não disse amém porque você diz, nem ando ansioso, não tenho ansiedade, mas sabe, a ansiedade tem sido um assunto muito frequente nesses dias, e o tema foi potencializado depois do Covid, dessa situação que todo mundo passou há pouco tempo, de grandes incertezas, e sempre que vem uma incerteza sobre a sua vida, ou sobre todo mundo, a ansiedade, ela aparece. É verdade que a ansiedade não é uma doença, é uma sensação natural, que todos nós temos em algum nível, essa é a verdade. Mas quando essa ansiedade, ela está num extremo, então ela é chamada de transtorno de ansiedade. Um nível muito alto de ansiedade, ele pode afetar o seu dia, pode afetar as suas ações, as suas atividades normais diárias, são afetadas quando você chega a um nível muito grande, porque existe diversos níveis de ansiedade. Eu não sou psicólogo, quem é a minha filha, mas não quero entrar nessa área, mas eu dei uma pesquisada e existem pelo menos 4 níveis de ansiedade. A ansiedade normal, que é uma resposta natural a um estresse e a situações desafiadoras. E é normal você estar ansioso, mas o que é normal sobre um momento de perigo, você correu algum risco, você ia atravessar a rua, alguém buzinou forte e você parou, foi descarregada aquela adrenalina, isso é uma defesa do seu corpo, tudo certo,
é para você reagir rápido, para você se defender, mas isso é momentâneo. Quando ela se torna ansiedade, isso não é ansiedade. Ansiedade é quando isso se perpetua, continua além do que deveria. Aí você começa a ter medo de atravessar a rua. Toda hora há um receio, o medo toma conta de você, e você então começa a ter uma ansiedade, ainda que leve, mas uma ansiedade leve pode causar desconforto, pode interferir ligeiramente na sua vida diária, mas já está interferindo. Os estudos apontam para uma ansiedade leve. Aí tem uma ansiedade moderada que causa desconforto e já interfere na sua vida diária e já te deixa num estado que é mais difícil de você executar suas tarefas normais. Então você precisa, para fazer coisas, já de investir um pouco mais de energia. Você gasta mais energia para poder fazer coisas que outro que não é ansioso não gasta quase energia, já é muito mais tranquilo, é muito mais comum fazer. Mas depois da ansiedade moderada, há a ansiedade severa, e causa muito desconforto. A vida da pessoa que vive ansiedade severa, ela é realmente uma vida desconfortável, e é muito difícil para essa pessoa que é ansiosa, realizar coisas normais, que para alguém que não é ansioso, não tem problema nenhum, não há nenhuma dificuldade. Depois disso, obviamente, há o transtorno de ansiedade. E aí o transtorno de ansiedade, o nome já diz, ele transtorna a sua vida. Aí é o momento em que você vai buscar uma ajuda normalmente e fala, eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade. Muito bem, qual é a minha colocação hoje? É que a maioria das pessoas, porque não estão no transtorno de ansiedade, vivem com uma ansiedade leve, moderada, vivem com uma alta, às vezes, ansiedade, mas se adaptam. E sabe o que você está se adaptando? A uma vida ruim. A vida não precisa ser assim. Há um tempo atrás, vários anos atrás, eu passei de carro indo para o aeroporto no Morumbi, em São Paulo, e do lado haviam mansões, e do outro lado havia uma favela. Aí sabe o que eu pensei? O Espírito de Deus falou comigo, você entendeu a resiliência do ser humano? O ser humano se adapta, até um certo nível se adapta a coisas muito ruins. De um lado, as pessoas aparentemente, eu estou falando de coisas externas, obviamente, tem uma condição muito boa, e mansões ali para ele morar e desfrutar. E do outro lado, uma favela, um lugar muito ruim, mas tem muita gente morando lá. E ainda tem muita gente morando lá e adaptado. Tem gente que nasceu lá, ele nem conhece outro tipo de vida, ele se adaptou àquela vida. Por que eu estou falando isso para você? Avalia, hoje eu quero que o Espírito Santo traga clareza a você, porque pode ser que você já se adaptou, vive ansioso, e na sua cabeça, todos vivem assim, é normal viver assim, e a vida é assim mesmo, e aí você é resiliente, você é forte, e porque você é forte, você enfrenta bem, mas você vive mal. A Bíblia traz uma maneira de viver. O Evangelho, ele deve ser verdade e funcionar para a sua vida hoje. Quem entende isso, diga amém. A ideia de que o Evangelho é um rito religioso que faz estar numa parte da sua vida, que você ora, que você tem uma devoção aos domingos, e quando você sai na segunda-feira, a sua vida é uma outra, que você naturalmente lida com seus problemas, essa é uma ideia religiosa equivocada. O Evangelho é a verdade de Deus para a sua vida, todo momento, em todo tempo. Por isso a palavra diz, ore sem cessar. Amém, irmãos? Então veja, qual é a questão? A questão é que o Evangelho,
ele fala de descanso. Existe uma base, existe uma verdade para que você viva livre da ansiedade. Jesus, em João capítulo 14, versículo 27, disse assim: olha a base: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então veja, é muito importante. Esses dias eu estava conversando com o irmão, e ele falou assim: pastor, eu acho que o que você prega é tão forte, e eu fico pensando, ele falou para mim, esse povo não está entendendo o que o pastor está falando, não está pegando, é muito forte esse negócio. Eu falei, você é bem-aventurado, sabe por quê? Porque você honra a palavra e você absorve mais. Quanto mais você lê a palavra de Deus e você não trata ela com desdém, você sabe que a palavra original do desdém, desdenhar, é amaldiçoar? E a palavra abençoar está ligada a honrar. Então, quando você olha uma palavra dessa e você diz, olha, o que é que Jesus está falando aqui? Será que eu estou vivendo isso? E não leva isso de qualquer maneira, sabe o que acontece com você? Você está atribuindo valor. Quando você atribui valor a uma verdade, essa verdade se torna a sua verdade. Amém, irmão? É isso que acontece. Isso é uma coisa prática na sua vida. Olha o que o Senhor Jesus falou: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Primeira coisa que você tem que saber é que não é a que o mundo pode dar. Ou seja, existe uma paz que o mundo dá. Amém? Vou te dizer agora, há muitos exemplos. Vou te dizer qual é a paz que hoje você pode ter que o mundo te dá. Geograficamente você mora no Brasil e não em Israel, por isso que você está em paz. É ou não é? Eu vi uns brasileiros filmando os mísseis vindo, e a defesa de Israel abatendo os mísseis no ar, e eles torciam, falavam, nossa, e eles falavam no vídeo, que loucura, eu nunca pensei, que insano, ele falou, nós dois torcendo para míssil não cair na nossa cabeça, porque vinha um míssil, e aí a defesa, então se aquele míssil que estava vindo explodisse no ar, era que ele não ia cair. Cada um que explodia no ar, eles comemoravam, pegou mais um, olha lá, está vindo outro, e aí ele falou, meu Deus, que terrível isso. Então veja, existe uma paz que o mundo dá. Você está em paz porque ninguém joga bomba em fazenda, irmão. Você sabe que o nosso estado é uma grande fazenda. Você pode ficar em paz, ninguém vai jogar bomba. Não joga em fazenda e não joga também onde tem comida. Aqui é a cozinha do mundo. Amém? Então você pode ficar em paz, que não vai muito difícil vir bomba para Cuiabá ou Mato Grosso. Porque bomba custa caro, para mandar bomba aqui e ter um motivo. Então veja, isso é uma paz natural, mas Jesus disse, eu não dou uma paz que o mundo dá. Não é essa paz das circunstâncias que a lógica da sua cabeça alcança e por isso você fica tudo bem. Ele diz, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Viver com o coração conturbado é o mesmo termo quando a Bíblia diz que existem preocupações da vida. E as preocupações da vida, a isso Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não ande ansioso. Qual tipo de ansiedade, pastor? Nenhuma dessas que eu citei, nem a leve, nem a mediana, nem a mais elevada. Não ande ansioso. Esse é o estilo de vida que Jesus veio trazer. Ele chamou isso de vida abundante. Quem compreende, diga amém. Vida abundante. Diga, eu tenho vida abundante na verdade do Evangelho.
Quando a verdade do Evangelho é a sua verdade, e você não é um crente domingueiro que vem só para ter uma experiência, domingo volta e durante a semana vive como qualquer outro que não conhece a verdade da palavra. Se a verdade do Evangelho é a sua verdade, sabe o que há na sua vida? Paz, paz. E a paz que excede o entendimento, ela traz a libertação da ansiedade. E a respeito de quê? Veja, Jesus aqui não está dizendo, não fique ansioso quando mísseis voarem sobre a sua cabeça, com a possibilidade de cair e explodir tudo. Não, não viva ansioso pela sua vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. O que é que Jesus está falando? Das coisas mais básicas da vida e mais justas, sim ou não? Quando alguém te fala, estou preocupado com a conta do mês, ninguém fala, rapaz, você está errado, você está pecando. Não, vai dizer, você está normal, você é um pai de família. Na verdade você está preocupado porque você é responsável. É assim ou não é? Porque quem não se preocupa, na cabeça da maioria, é o quê? É um irresponsável. Ele é um bom vivan, né, Danilo? Não está nem aí com nada, não se preocupa. É isso que você está propondo, pastor? Não. Na verdade, o Senhor Jesus, Ele tem um padrão celestial para você viver. Sabe qual é esse padrão? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quem tem pai que supre, não vive preocupado. Eu gosto sempre de usar o exemplo dos meninos pequenos. Meus filhos sempre entraram no carro, pequenos. Depois de grande eles começam a saber sobre todas as coisas e se preocupar também como todos os outros. Mas quando pequenos, eles entram no carro e depois que estão a caminho perguntam, onde estamos indo? Meu filho nunca perguntou, pai, como é que está a situação financeira para a compra do mês? Nunca o meu filho chegou e falou, pai, está tudo certo para pagar energia esse mês, para a gente ter ar-condicionado para dormir? Nunca. Por que você acha? Eles são alienados? Não, eles só têm uma convicção, eu tenho um pai que me ama e cuida de mim. Você tem um pai que te ama? Cuida de você? Então a ansiedade não pode ter lugar na sua vida. Quando a ansiedade toma conta de você, você está negando a provisão divina, como algo que você vive consciente. Por isso, vou te dizer hoje pela manhã, a maior expressão de fé é o descanso. Parece que você fala, pastor, mas será? Como assim? Parece que fé Jesus fala assim, mover montanhas, e aí você já pensa, fé, ela é expressa quando algo grande acontece, quando um milagre acontece, quando uma grande cura, quando eu oro e alguém fica curado, ou quando acontece uma grande promoção, uma grande bênção, grandes conquistas. Mas a verdade é que há sim lugar para grandes coisas pela fé, mas isso não acontece todo dia na sua vida. As grandes conquistas, os grandes momentos da sua vida, eles são pontuais, é verdade ou não é? Ninguém vive de celebração o tempo inteiro, ninguém vive conquistando grandes coisas o tempo inteiro. Maior parte da sua vida vai ser uma vida comum, é uma vida normal, do ponto de vista de qualquer pessoa. Agora, quando se tem fé constante, essa vida normal é sem ansiedade, porque é na dependência do Senhor. Então, hoje eu quero compartilhar com você como existe uma vida liberta da ansiedade para você desfrutar todos os dias. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 6. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Diga aí para o irmão que está do seu lado, nada pode te colocar em ansiedade, nada deve te deixar ansioso. Nada.
pastor, mas eu fico ansioso com as coisas, é normal, depois passa. Pois é, experimenta viver boas expectativas, sem a ansiedade te atrapalhando. Eu estou falando de qualidade de vida diária, quem está me entendendo? Estou falando sobre coisas simples na sua vida, sobre coisas cotidianas, como lidar com seu casamento, como lidar com seus filhos, como lidar com seus negócios, como lidar com o seu ministério, as células, como lidar... Você sabe que um dos maiores medos do mundo, das pessoas, é falar em público? Eu vi essa pesquisa e eu falei, nossa, não sabia disso não, eu pensei que tinha muitos outros medos na frente. Se não me engano é o segundo ou terceiro maior medo da raça humana é falar em público. Agora você vê, é só uma coisa insana. Porque alguém que vem aqui na frente falar em público, não se pressupõe que alguém vai tacar uma pedra. É verdade ou não é? Que vai levantar alguém aqui e começar a ofendê-lo. Não vai acontecer. Não vai acontecer nada de mal, na verdade. Mas só a ideia de muitas pessoas olhando para ele, julgando ele, isso já traz um pavor, já traz uma ansiedade. E a pessoa já começa a tremer. Eu tenho presenciado homens de negócios, homens assim realmente que são muito bons no que fazem, tem muito dinheiro, tem muita autoridade, vai falar em público, enrosca, não consegue falar, não é só desenvoltura, ele não se sente confiante. Ele tem tudo para ser alguém confiante, mas não se sente. Então veja, todas essas coisas na vida de uma pessoa são gatilhos e momentos que trazem para ele ansiedade. E você tem na promessa do Senhor a proposta de uma vida abundante. A vida abundante que Jesus deixou para você é uma vida livre da ansiedade. Quem entende isso, diga amém. É horroroso pensar que existe uma vida muito boa aqui para você viver e você está do lado de cá, muito perto, com todo o acesso e vivendo muito mal do lado de cá. Vive na favela, mas era só atravessar a rua que a mansão está à sua disposição. Só uma analogia, eu sei que para o pessoal lá não é tão simples assim, mas para você é. No que eu estou dizendo, você tem acesso a essa vida que o Senhor deixou para você. Quem entende isso, diga amém. Quando você sofre de ansiedade, em qualquer nível que seja, você está abrindo mão dessa vida, você está abrindo mão desse descanso. E olha o que Paulo diz, ele não diz, não, a ideia bíblica não é que você não ande ansioso por coisa alguma, sendo um alienado, sendo alguém que desconsidera a realidade e agora vive de maneira utópica, ele é um alucinado. Não, ele diz, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Como é que meu coração e a minha mente são guardados da ansiedade em Cristo Jesus? Quando eu, pela oração, que é falar com Deus, creio que eu oro, que o Senhor me ouve e Ele me atende, porque Ele não só tem poder para me dar, como Ele quer me dar. Quem entende isso, diga amém. Isso traz paz ao seu coração, ainda que você esteja esperando, ainda que você não viu a resposta. Neste tempo em que você não viu a resposta, é esse tempo que é o tempo de viver em paz. É o tempo de viver em paz. Veja, Jesus é Deus, está na terra, está no meio de uma tempestade, que os discípulos pescadores, acostumados com barco e com tempestade, estavam com medo e gritando. Sabe o que eles estavam gritando? Vamos morrer! Então não devia ser uma marolinha.
Concorda? Devia ser alguma coisa muito terrível. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Essa é a vida de alguém que transcende, que vive o céu na terra. Isso é Jesus. Mesmo em meio à tempestade, ele dorme. A pergunta é: você nunca pensou no meio de uma grande tempestade na sua vida, dormir? Aí você precisa de tomar remédio, às vezes você não dorme, e você acha até normal também não dormir, porque tem gente que não dorme porque no outro dia vai viajar. Não dorme com medo de perder o avião, mas já colocou até o alarme para tocar, está tudo certo, já checou, a passagem está lá, está tudo organizado, e aí ele não dorme. Veja, essas coisas parecem banais, mas essas coisas tiram a qualidade da sua vida. Vida abundante consiste em viver em paz todos os dias. Sabe o que o salmista diz? Em paz eu me deito e em paz eu me levanto, porque o Senhor está comigo. Há uma base, há um motivo, e o motivo que Paulo está dizendo aqui para não andar ansioso é que você tem um pai que te ama e que ouve a sua oração. Agora, pelo sangue de Cristo novo e vivo caminho, você tem acesso, diga: eu tenho acesso ao meu Pai que está no céu. Então veja, é muito importante que essas considerações que Paulo faz, que Jesus faz, sejam para você um motivo justo de abrir mão da ansiedade e viver na confiança. Põe lá no Mateus capítulo 6, olha o que Jesus disse. Jesus disse, a pergunta de Jesus é essa: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Jesus está perguntando, ele está dizendo assim: em que a ansiedade te ajuda? Ficar ansioso te abençoa em quê? Então veja, as pessoas pensam que a ansiedade, ficar ansioso, é algo que não é opcional, é obrigatório, mas não é. Jesus está colocando e avaliando. Se existe uma preocupação, o que é preocupação? É uma ocupação antecipada. Você ficou preocupado, você está pensando em algo que virá. Veja, a sua vida e a minha vida, ela acontece no presente. Mas na sua vida, o que participa da sua vida, além do presente que você vive, são as lembranças do passado e os anseios do futuro. Quem está entendendo, diga amém. Essas coisas precisam ser controladas na sua vida. Tem gente que vive preso no passado, com traumas, tristezas, que ainda não foram resolvidas. Você é um escravo do passado. Normalmente isso acarreta depressão, desânimo, tristeza. Então é muito importante que você conclua. Nós temos até uma ministração no Encontro com Deus sobre conclusão do passado. Conclua o seu passado, porque até que dia você vai ficar arrastando o passado e vivendo mal o presente? A isso, nesse texto, sabe o que Jesus disse? Basta a cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, viva um dia de cada vez. Você já ouviu essa frase? Já ouviu ou não ouviu? O difícil é fazer. Pastor, qual é o exercício que você vai passar? Nenhum. Eu não sou psicólogo. Vou te dizer algo que pode te ajudar muito. Confia no Senhor de verdade. Se você confia no Senhor de verdade, essas coisas podem te ajudar. Essa confiança pode colocar você num nível de vida, de uma paz que te abençoa. Então você não fica preso ao passado, mas também você não fica ansioso com o futuro. Você não fica ansioso com aquilo que virá. Porque do mesmo jeito que tem gente que é preso no passado, tem gente que é preso no futuro. E ele é preso no futuro
com uma má expectativa, mas também ele é preso no futuro com uma boa expectativa. Como que é isso, pastor? Ele acha que a alegria dele vai acontecer um dia, quando ele tiver mais dinheiro, quando ele tiver uma grande conquista na profissão, quando ele conquistar uma boa casa, quando ele trocar de carro. Então sempre ele fica jogando para conquistas futuras uma alegria que ele não vive hoje. Deus tem vida abundante para você hoje. Tem bênção futura? Vou falar para você já sobre isso. Claro que tem. Tem uma viva esperança? Tem. Mas a expectativa e a esperança, ela que não se frustra, não é nas coisas terrenas. É nas coisas espirituais, naquilo que Deus pode fazer, não no que você pode fazer. E aí, é muito importante que você entenda que hoje há uma bênção de Deus para você. Hoje você deve viver consciente de que a ansiedade e a preocupação não te ajudam em nada. Pastor, eu sempre pensei que preocupação era coisa de gente responsável. Eu sei, foi isso que te ensinaram. E querendo parecer responsável, pessoas se envolvem em preocupações que eles nem precisavam. E eu vou dizer para você, quando você está sobrecarregado, o pouco que você faz parece tomar muito tempo, e você se torna improdutivo. Mas quando você está em paz, é o contrário, você se torna criativo, e aí você produz mais em menos tempo. A criatividade só acontece quando você está em paz. Ninguém é criativo correndo de um pitbull. É verdade ou não é? Porque toda a energia dele está envolvida em se salvar. Eu gosto de falar sobre extremos para colocar uma lupa para você entender o que eu estou falando. A sua criatividade não flui numa vida conturbada. Por isso que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, pouca coisa é necessário. Aí depois ele ainda melhora: na verdade só uma coisa é necessário. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não vai ser tirada. Qual é a melhor parte? Comer da palavra de Cristo, viver a verdade de Cristo. Decida hoje acreditar no que Cristo diz, amém, irmão? Não é o que uma religião, que um pastor pode fazer por você, é o que há em Cristo. Viver na centralidade de Cristo é viver essa paz de Cristo todos os dias. A Cristo, pelo seu Espírito, está presente para funcionar, para ser frutífero na sua vida, todos os momentos, em todas as circunstâncias. Isso é a riqueza do céu para você na terra. São os atributos divinos que estão à sua disposição para você viver hoje e viver de maneira enriquecida no Senhor. Amém? A proposta bíblica é que você tenha uma vida muito boa, abundante, uma vida no Senhor, uma vida que descansa, sabe? Uma vida que vive uma viva esperança. Você sabia que existe esse propósito para você? Está lá bem claro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele tem muita misericórdia, e Ele veio na tua direção, e o que Ele fez? Nos regenerou. Quem sabe o que significa regenerar? Regenerar é uma palavrinha que diz gerou de novo, ou seja, você nasceu de Deus, amém? Isso aqui não é para quem não nasceu de Deus. Se não nasceu ainda, você pode até querer, mas não vai ter, precisa nascer de novo. Por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. Então quem já nasceu de novo, aqui Pedro está dizendo, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então qual é a maneira daquele que nasceu de novo viver? Vivendo uma viva esperança.
Qual que é o ensinamento? No mundo tereis aflições, mas tenham o quê? Então, como que alguém que nasceu de novo precisa acordar? Animado. Animado. Pastor, é o meu jeito, eu acordo bravo. Tem gente que fala assim, eu funciono só depois da meio-dia. Tem gente que acorda, o cônjuge fala bom dia, ele fala para quem? Veja, essa pessoa, ela vive mal e quem está do lado também. Por quê? Porque ela não entendeu. Talvez não tenha nascido de novo. Aí é preciso pregar o evangelho. Mas para aqueles que nasceram de novo, ainda não entendeu o propósito. Você nasceu de novo para viver uma viva esperança. Quem entendeu isso, diga amém. E por que a viva esperança? Pastor, que esperança que é essa? Que eu tenho que... É bom pensamento? Pensamento positivo agora? Não tem nada com pensamento positivo. A Bíblia é clara. Mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança, ou seja, porque Cristo morreu, dentre os mortos ele ressuscitou, existe uma herança para você, uma herança incorruptível. Quantos creem na herança, digam amém. Se você crê de verdade, só de pensar na herança já dá alegria, é ou não é? Se hoje eu falasse para você, olha, você é herdeiro e você não conhecia, mas um tio deixou para você milhões. E a sua conta agora vai ficar cheia toda semana. Inclusive tem um iate encostado lá em Miami, que é dele, uma casa luxuosa que você vai poder ir para lá a hora que você quiser. Porque também tem um jatinho que ele deixou para você. Todas essas coisas. Aí você vai falar assim, poxa, era para eu estar feliz, mas não estou feliz não, porque tem uma conta de energia de R$120 para pagar amanhã. É coerente? Não. Assim como não é coerente você crer numa herança incorruptível e viver mal. Não tem como. Se vive triste, cabisbaixo, mal, só tem uma coisa. Não quero te acusar, eu quero te ajudar. Seja realista, é porque você ainda não creu. É porque você já ouviu até falar, você até concorda, mas você não acredita de verdade. Porque se você acredita mesmo nisso aqui, que Pedro está dizendo, que existe uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para vós outros. Olha só tem coisa boa aqui, irmão, é muito, eu não vou contar tudo que eu quero falar mais coisas para você. Reservada para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Diga, eu sou guardado pelo poder de Deus. Pastor, o que de bom tem nessa pregação? Que você não é guardado pelo seu esforço. Tem igreja que você vai, e eu já ouvi pastor falando, guarda firme, segura forte para não perder a salvação. Essa é a pregação. E se você acredita nisso, você vai viver ansioso. Porque a salvação do inferno, que é a coisa mais importante na sua vida, é na força do seu braço. É você que tem que guardar. Aí, irmão, vou te dizer, é por isso que tem muito crente vivendo mal. E tem uns que gravam vídeo falando, não é fácil ser crente não. É difícil. Você já viu esse vídeo? Eu já vi. E quem fala que é fácil está mentindo, ainda chama a gente de mentiroso. A gente e o apóstolo Pedro junto, todo mundo é mentiroso, porque Pedro diz assim, ó, você é guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para o quê? Para a salvação. Você é salvo, é Deus que te guarda para a salvação. Nem é você que está fazendo esforço para se manter salvo, porque um esforço para se manter salvo deve ser um esforço muito grande, compatível com o esforço para ser salvo. Quem pode ser salvo? Ninguém. Então, se ninguém pode se salvar, ninguém pode se manter salvo. Toda a obra da salvação começa em Deus e termina nele. É Ele que te salva e Ele é que te guarda. Você só precisa crer. Quem entende isso, diga amém. Essa convicção te coloca no lugar de paz. Entende? Então eu estou em paz, pastor. A gente já ouvi muito, já me falaram, pastor, mas é fácil assim? A igreja videira prega um evangelho barato. Não, o evangelho é gratuito. Barato custa um pouco ainda. O evangelho é de graça.
de graça. Paga o quê? Dízimo? Não devia falar, mas vou falar. Você pode sonegar o dízimo sua vida inteira. Você creu em Cristo, nasceu de novo, você vai para o céu. Pastor, então tá bom, vou ficar com ele. Fica. Fica em paz. Essa é a verdade. Esse é o evangelho. Jesus não disse quem crer, for batizado e der o dízimo será salvo. Jesus disse quem crer e for batizado será salvo. Amém? Tem que te pregar a verdade. É verdade que há outras implicações, porque se você semeia, você colhe também. Mas se você não semeia, Jesus falou, veja os passarinhos, eles não semeiam e não colhem, e o Pai que está no céu cuida deles. Amém? Então passarinho come sem semear e colher. Passarinho não é dizimista, e Deus cuida deles. Só que passarinho também não tem carro. Passarinho também não tem fazenda. Fique em paz. Pastor, não ligue com essas coisas. Vá viver a sua vida. Viva em paz com Deus. Amém? Agora, você entende que você recebeu, você quer plantar e colher? Amém. Siga a palavra do apóstolo Paulo que ensina. Veja, o propósito da regeneração é uma vida tomada de uma viva esperança. Você acha que é boa esse tipo de vida, sim ou não? Por quê? Porque existe uma herança. Fala para o irmão que está do seu lado. Creia na herança que é sua, irmão. Creia na herança. Aí alguém pode dizer assim, pastor, existe mesmo, é uma herança mesmo. A Bíblia fala, mas a gente não sabe o que é, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É verdade, está aqui o texto, ó. 1 Coríntios 2, 9. Põe lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. 1 Coríntios, aí. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lê o segundo, mas, diga mas. Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Ou seja, olhos não viram, ouvidos não ouviram, mas existe uma revelação no seu espírito sobre a riqueza que Deus tem para você. E se você honra, se você evidencia, se você olha e diz, é verdade essa palavra, você pode viver, e a sua maneira de viver é essa, a viva esperança. Viva cheio de esperança, amém, irmãos? Então, eu quero finalizar dizendo para você que viver no descanso é a chave para você viver uma vida próspera, porque o descanso libera o favor de Deus. Vou te explicar como é que descanso libera o favor de Deus. Uma coisa é ter o amor de Deus, uma coisa é misericórdia, outra coisa é graça, outra coisa é viver o amor do Senhor, e a outra coisa é favor. Tem muitas pessoas que são amadas, mas não têm favor. Sabe o que é ter favor de Deus? Deus é por você em tudo que você faz. As pessoas olham para a pessoa e falam, parece que onde ele encosta dá certo. Tudo que ele faz prospera. A família dele é uma bênção. A vida profissional dele é uma bênção. O ministério é uma bênção. Tudo, esse é uma pessoa de sorte. Não é de sorte, tem favor de Deus sobre ele. José no Egito era assim, Potifar olhou e falou, que tudo que esse cara faz aí dá certo, vou botar ele de mordomo de tudo que eu tenho, e ele prosperou muito. Então veja, o favor de Deus, ele é liberado sobre você, quando você descansa. Pastor, por que isso? Porque sendo o descanso, preste atenção no que eu vou te dizer, sendo o descanso a maior expressão de fé, a sua vida expressa a fé e honra a Deus. Deus olha para a sua fé, e o que move o céu na sua direção não é lamúria, não é reclamação, não é choro. O que move o céu é a sua fé. E aí no meio da angústia, no meio do dia mau, você fala assim, estou no descanso. Descanso no Senhor. E o Senhor abre as portas. Não quero estimular você a ser alguém inconsequente, não é isso. Mas já vivemos muitos momentos em família em que a minha esposa falou, vai deixar para a última hora? Foi ou não foi?
Meu filho uma vez foi voltar para os Estados Unidos, tem um F2 porque ele estudava, e aí tinha que pegar um documento na faculdade para poder entrar, e ele tinha que pegar antes, mas ele deixou para a última hora, e a última hora não foi a última hora assim nos dias anteriores, foi na hora que a gente estava no aeroporto em Cuiabá, para pedir para a faculdade. Ele pensou, eu e-mail rapidinho, eles mandam de volta. Aí o rapaz da faculdade falou, não, é 3 dias, não vai entrar. Aí eu liguei para o meu amigo Elias Dantas, falei, o que você acha, vamos ou não vamos? E aquilo, eles já estavam nervosos ali. Ele falou, vai lá, fala para eles vão entender. Chegou lá, falamos, o cara falou, pode entrar você e a sua esposa, você não fica, não entra. O meu filho estudante falou, ou vem o documento, ou nós vamos botar você no avião e você volta para São Paulo, até arrumar esse documento, depois você vem. Cedo, 6 horas da manhã, faculdade fechada. Aí eu, descansado, falei, Senhor, tem uma solução. Aí liguei para um amigo que ligou para o diretor da faculdade, o diretor da faculdade acordou o menino, falou, manda esse documento agora, que vai voltar nada. É na hora que é para dar esse documento. 30 minutos depois o documento estava lá, liberaram o menino, foi tudo em paz. Tem muito testemunho assim, você fala, pastor, mas deixar para a última hora é certo? Não sei se é certo, eu sei que Deus cuida de mim. Não sei, talvez eu deveria ser mais previdente. Não sou perfeito, como você também não é perfeito. Mas eu não fico pensando, Deus é um pai que está lá no céu falando, não viu antes, né? Agora vai viver as consequências. Não, você faz a coisa errada, mas o teu pai que está no céu vai consertar. Pais servem para isso, para cuidar dos filhos que não aprenderam ainda a fazer a coisa certa. O que o salmista diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não diz, o Senhor me levou para o vale da sombra da morte, não. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Tudo é o Senhor que está fazendo. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. E aí na hora de andar no vale da sombra, ele diz, ainda que é eu que fui para lá, eu arrumei confusão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Diga, eu tenho um pai que cuida de mim quando eu acerto e quando eu erro. Isso não te traz paz? Por que não viver em paz? Porque se presume que o pai vai dizer, não, você tinha que ter visto o documento antes, agora o que você vai fazer é ficar sem entrar, para você aprender. É isso que você está acostumado. Mas o teu pai que está no céu, ele quer te ensinar que viver no descanso é o mais elevado estilo de santidade. Tem gente que pensa que viver no descanso, viver em santidade é ter bom comportamento moral o tempo todo. Mas viver em santidade é ser separado. Pessoas que são filhos amados e têm um estilo de vida que é muito diferente, é separado, são aquelas pessoas que vivem em paz crendo na provisão e no cuidado do Senhor. É um tipo de vida diferente. As pessoas olham e falam, essa pessoa aí é diferente. Esse cara não é normal não, ele vive diferente. Olhando para as circunstâncias eu já estaria escabelando, e ele está em paz. Aí você pergunta, por que você está tão em paz assim? Ele diz, porque eu tenho um pai que cuida de mim. Você é um inconsequente. Não, eu só tenho um pai mesmo, e o meu pai é tão poderoso que, vou te dizer algo, os homens, eu tenho 23 anos de pastor, eu já vivi bastante aconselhamento para entender que tem gente que faz bagunça demais com a vida. É muita bagunça. E aí vem com aquele novelo de bagunça, de anos fazendo bagunça, e fala, pastor, você acha o quê? Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que eu falo para essa pessoa, com essa bagunça toda na vida? Mas Deus não é assim. Deus entra na sua história e Ele não te acusa da bagunça que você fez.
Ele diz: eu tenho vida abundante para você, você quer? Eu tenho a resposta para a sua vida em todas as áreas dela, para que você tenha vida boa e tenha vida em paz. Quantos acreditam nisso? Digam amém. Eu sinto hoje no meu espírito que o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração, e hoje eu quero orar para que você desfrute de uma vida livre da ansiedade. Quem pode dizer amém? Quero terminar dizendo que para você hoje, a terra prometida de Israel, a terra, o lugar da terra prometida, hoje para a igreja, sabe qual é esse lugar? Sabe qual é essa terra? Descanso. Descanso no Senhor. O descanso é tão poderoso, eleva tanto o padrão da sua vida, que vai te colocar no lugar do favor. Você vai viver o favor do Senhor no seu descanso. Vou te dar o último argumento porque você deve viver no descanso, e nós vamos orar. Sabe qual é o argumento? No Antigo Testamento, Deus amou tanto a raça humana, que desde que o homem pecou, Ele providenciou um sangue derramado de um animal, que foi colocado as vestes para cobrir o pecado ou a nudez de Adão e Eva, e assim sucessivamente durante toda a história haviam sacrifícios. Você vê a narrativa, a história do sacrifício de Caim e Abel, filhos de Adão fazendo o culto e o sacrifício, e daí por diante você conhece até os sacrifícios do tabernáculo, depois do templo. E Hebreus diz, em Hebreus 10:11, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Aí você diz: pastor, sacrifício não pode remover pecado, então por que eles faziam? Porque o sacrifício cobria com sangue o pecado, para a ira de Deus não vir, mas não removia. Mas olha o que Hebreus diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, foi de uma vez, diga comigo, foi de uma vez, para sempre. Diga: resolveu. Sabe o que ele fez? Assentou-se à destra de Deus. Diga: Jesus se assentou. Sabe um móvel que não existia no tabernáculo? No tabernáculo existia a mesa, existia o candelabro, existia os pães da preposição, a bacia de lavar, haviam vários utensílios, a arca da aliança. Não existia cadeira, porque sacerdote nenhum podia sentar, porque o serviço, como diz Hebreus, era diário, e era sempre um trabalho que nunca resolvia, por isso tinha que ser feito muitas vezes. Mas Jesus fez de uma vez para sempre. Ele assentou. E aí quando ele assentou, ele diz: está feito. Sabe quando ele assentou? Um salmista, numa profecia messiânica, Davi, ele declara em Salmo 110, capítulo 110, versículo 1, ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Esse é um salmista relatando esse tempo aqui em que Jesus foi assunto ao céu, e que Hebreus está dizendo que ele assentou-se à destra de Deus. Sabe quanto é que foi? Disse o Senhor ao meu Senhor, é o Deus Pai falando ao Deus Filho: senta aqui do lado. Isso aconteceu quando Jesus disse: está consumado, tudo está feito. Por que você precisa viver no descanso? Porque o verdadeiro evangelho, fazer parte da obra de Cristo, é fazer parte de uma obra que já está completa, concluída. É uma obra acabada. Quem entendeu, diga amém. Pastor, o que nós estamos fazendo aqui então, se já está acabada a obra? Nós fomos chamados para anunciar reconciliação dos homens com Deus e dizer: a obra já está feita. É graça para você. Basta crer na obra que foi feita. Quem entendeu o evangelho?
Mas a religião te convida a muitas coisas e te sobrecarrega mais do que você já é sobrecarregado com a sua vida. E aí as pessoas que vêm para Cristo, muitas vezes, ao invés de viver liberdade, vivem opressão, ansiedade, medo. Hoje eu te dei uma base poderosa para você viver a paz. Sabe qual que é a base? Cristo descansou, porque Ele concluiu a obra. Quem entendeu isso, diga amém. Então veja, eu tenho que acabar para a gente, tem mais coisa que eu queria falar para você. Tem que acabar que nós vamos inaugurar o Kids. Vou dizer para você, tem gente que fala assim: pastor, vocês não guardam sábado não? Sabe quem que guarda sábado? O sábado, Deus criou todas as coisas, viu que tudo era bom, e aí o último que Ele criou foi o homem. E depois que Ele criou o homem, eu fico imaginando o homem agora no próximo dia, falou: Senhor, o que nós vamos fazer? Aí Ele diz: vamos descansar, é o sétimo agora. Te criei para descansar, te criei para viver feliz, te criei para desfrutar de você. Essa é a verdade da criação. E aí o sábado foi posto como o quê? O dia do descanso. Mas aí os homens pararam de guardar o descanso. E aí quando Jesus vem, diz assim, os homens falaram: você não guarda o sábado? Ele disse assim: Ele é o Senhor do sábado, não é o sábado que é o Senhor dele. Ou seja, já te perguntaram por que cristão não guarda o sábado, guarda o domingo? Já ouviu uma conversa sobre deuses pagãos? Vou te dizer, por que nós guardamos o domingo e não guardamos o sábado? Porque nós estamos baseados na obra consumada de alguém que ressuscitou no domingo de manhã. Ele ressuscitou e Ele falou: eu vivo e vocês vivem também. E aí a partir da ressurreição de Cristo, a nova aliança, aí os cristãos começaram a se reunir nos domingos de manhã. Porque a base não é mais a lei de Moisés. Não é descansa, você tem que descansar. Não, é eu ressuscitei. Você pode crer, o descanso é uma atitude de fé. Hoje eu quero orar com você, para que você entre na terra prometida, que é o seu descanso. Quantos entenderam a palavra? Em nenhum momento no descanso eu falei de leniência, do não fazer, da preguiça, nada disso. Não acordar cedo, não é o descanso físico, porque o descanso físico você resolve com uma noite de sono, uma semana de férias. É o descanso da alma, isso que tem atribulado muitas pessoas. Hoje eu quero convidar você a crer naquele que diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantos querem isso? Digam amém. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Eu quero orar especialmente. Eu sei que essa palavra falou com você, e você hoje diz: pastor, eu quero realmente olhar para mim, eu quero viver livre dessa ansiedade, eu quero viver essa vida abundante, mas eu sinto no espírito que existem pessoas que estão lutando contra a ansiedade, que lutam contra isso, aquela preocupação diária que tira a qualidade da sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui hoje, você vai ser liberto disso. Há um poder no nome do Senhor. Eu vou orar e você vai viver uma vida que você ainda não viveu, no descanso do Senhor. Saia, venha para cá e nós vamos orar juntos, crendo nesse descanso. Chega bem aqui pertinho, pode chegar pertinho para os irmãos que estão no corredor poderem vir também. Fecha os seus olhos, pensa no Senhor e lembra que Ele te ama, e que Ele tem muito poder, e que Ele pode resolver todas as coisas na sua vida. Eu não sei quais são as suas preocupações, as suas dificuldades, mas o Senhor sabe. Por alguns instantes diga para Ele, dê nome à ansiedade,
Fala: Senhor, eu estou preocupado com tal coisa. Pode ser sincero com Ele. Senhor, são essas coisas que estão me atribulando, são essas coisas que estão me deixando preocupado. E hoje o Senhor vai te libertar. Hoje a paz que excede entendimento vai tomar o seu coração. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, nós oramos hoje para que a paz do Senhor tome conta desse coração, desta mente agora, e toda a ansiedade cai por terra agora, em nome do Senhor. Eu declaro que os meus irmãos ganharão fé para entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor, e o Senhor fará todas as coisas. Por isso, eu declaro em nome do Senhor que todo espírito de ansiedade sai agora em nome do Senhor. Pai, que a tua vida flua na vida dos meus irmãos agora, e este lugar de descanso, esse lugar de bênção, esse lugar de desfrute, esse lugar de alegria, seja o lugar onde os meus irmãos vivam todos os dias para a glória do Senhor. Eu agradeço ao Senhor, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor me ouve. Pai, Espírito Santo, eu te peço hoje, limpa o coração, limpa a mente dos meus irmãos e implanta neles o amor do Senhor e uma convicção de que eles são amados, favorecidos. Que o amor do Senhor invada esse coração, para que eles creiam que eles são guardados e supridos todos os dias. Em nome do Senhor, erga a sua mão e diga: eu entrego o meu caminho, a minha vida ao Senhor, e eu decido confiar nele e descansar em paz todos os dias para a glória do Senhor. Amém? Você foi abençoado essa manhã? Erga a sua mão para o céu e diga: graças a Deus. Dê um abraço no irmão que está do seu lado, diga para ele: vive em paz nos seus dias, vive em paz, alegre. Essa é a vida que você tem. Até domingo que vem. Deus te abençoe.